Graça e paz, povo abençoado, povo de Deus, porque todos nós somos um povo só em Cristo Jesus. Não depende de mim, não depende de você, tudo depende de Deus, tudo procede de Deus. Deus criou-me, criou a você. Ele é chamado, conhecido como Deus Criador do céu e da terra e de tudo que nele há. Esse Deus é um Deus que não há sombra de variação, porque Tiago, no capítulo 1, versículo 17, eu gosto muito desse versículo, todas boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. O que eu quero pregar nesta manhã é esta mensagem. É uma mensagem um pouco polêmica. Você pode querer discordar, mas eu quero falar e provar dentro da Bíblia Sagrada. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. A mensagem que eu tenho nesta manhã: Deus mudou, Deus muda e muda a hora que Ele quer. Nada impede o querer e a vontade de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é perfeito. Não adianta eu querer discordar. Mas na Bíblia está escrito assim. Mas Deus faz o que Ele quer. Pode estar escrito do jeito que tiver. Deus faz o que Ele quer. Deus pode regredir este país, fazer esta nação, não, o mundo inteiro, e regredindo até chegar a Adão novamente. Basta Ele querer. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ele pode destruir a Bíblia, fazer da Bíblia o nada, voltar a não existir mais. Ele continua sendo Deus. Ele pode tornar o oceano tudo em areia, destruir tudo o universo, todos os seres viventes, e fazer isso voltar a nada como foi no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus pode fazer voltar lá no capítulo 1 de Gênesis. Ele tem poder para isso porque Ele é Deus. Então não adianta você dizer que Deus não pode mudar. Deus muda. Muda a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele faz conforme Ele quer. E eu quero mostrar, baseado, muito se apega ali no capítulo 3, né? Ali de Malaquias. No versículo 6, que eu, o Senhor, não muda. Deus se apresenta como três ofícios: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu mesmo. Samuel tinha três ofícios. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Foi o último juízo que houve em Israel. Depois dele entrou o rei Saul e foi a perdição de Israel. Como Deus não muda, Deus sempre mudou, porque a vontade de Deus não é a nossa. Como disse Isaías 55, versículo 8, os meus caminhos não são vossos caminhos, os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim são meus caminhos e os meus pensamentos. Não adianta algum querer olhar, não, mas Deus não pode mudar. Deus não pode. Nessa época, no início, Deus agia olho por olho e dente por dente. Desde o início até o último livro da lei, Deus agiu com dureza. Deus tratava aquele povo ali com mão de ferro. Era peste, era guerra, era fome, era maldição,
era doença, todas essas coisas vinham sobre aquele povo. Deus tirou o seu povo do Egito com a mão de ferro. Grandes castigos Deus trouxe sobre o Egito e mostrou quem era Deus. Mas nós vemos que o povo de Israel, que saíram do Egito, nem todos entraram na terra prometida. Uma certa mulher me ligou um dia desse e perguntou: ô Nilson, quando é que Jesus vai me buscar nós? Eu falei: never, nunca. Ela disse: mas como? Eu falei assim: buscar para quê? Ah, para levar para o céu. Levar para o céu para onde? Para o céu? Eu falei: se nem o povo que saiu do Egito não entraram na terra prometida, que era uma terra, Deus destruiu. Agora, pegar essas chamadas igrejas corruptas que nós estamos vendo e levar esse povo para o céu? Da mesma forma que esse povo está agindo aqui, esse povo vai agir também lá no céu. Então, o que eu quero dizer, me entenda bem, para que você saiba do que eu estou falando. Preste bem atenção, coloque a sua mente, o seu entendimento, para que você possa entender. No início, Deus se manifestou como o Pai, Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que ele nele há. Nós vemos que de Mateus para frente, Deus se manifestou-se como Salvador. Ele veio para salvar. E outra vez, depois da crucificação, Deus se manifestou-se como Cristo ressuscitado. Então nós vemos 3 formas pela qual, sendo ele único, porque em Efésios capítulo 4, versículo 11, existe um só Deus. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá no início, em Moisés, quando ele se manifestou no monte Sinai, ele se manifestou ali como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui, em Jesus, ele se manifestou como Filho para salvar, tirar o que estava, resgatar, como Gálatas 4:4, resgatar o que estava debaixo da lei. E depois da crucificação, ele manifestou em Atos capítulo 2 como o Espírito Santo que veio para batizar, veio para ajudar, veio para interceder, veio para estar e morar com o homem. Nós somos templo e morada de Deus. Como diz, Deus não muda. Nós podemos, mas Deus, lá no passado, era uma coisa. Aqui, nos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, ele é diferente, não, é o mesmo Deus. Porque nós vemos que em Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo deste mundo estava sobre os seus ombros. E o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Nós vemos também a afirmação de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. E nós olhamos também para João, capítulo 14, versículo 6, ele dizendo: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E ninguém vai, não, ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque ele era o verdadeiro Deus. Então nós olhamos que não há 3 deuses. Então vê que ele mudou. Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e versículo 39, eu sou Deus que saro, que firo, que mato, faço todas essas coisas. Olhamos para isto, se nós olhar um pouquinho para trás,
No versículo 44, nós vemos que é um cântico de Moisés. Moisés fez esse cântico, estava cantando. E se nós olhar lá em Isaías 45, e versículo ali 6 e 7, ele está dizendo: eu sou o Deus que faço bem, faço mal. Eu provenho a luz e as trevas. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Deus agia na época de olho por olho e dente por dente. Deus naquele tempo agia de uma forma, mas do nascimento de Cristo para cá, ele mudou. Porque nós olhamos para João, no capítulo 1, versículo 17, nós olhamos ali que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Jesus, certa vez, andando com os discípulos, batia numa porta, batia em outra porta, as portas não se abriam, estavam precisando de abrigo. Mas aí, os seus discípulos disseram: mestre, vamos fazer como fez Elias, vamos mandar fogo descer do céu e destruir tudo isso. Ele diz: não sabeis que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir, o Filho do Homem veio salvar. Quando trouxeram aquela mulher, no capítulo 8 de João, trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, ela ia ser morta porque foi pego em adultério. O que fez Jesus? Aquele dentre vós que não tem pecado, atire pedras sobre a mulher. Aqueles homens olhando e vendo que todos eles estavam em pecado. O Roberto Carlos tem uma música que disse que um erro não conserta um outro erro. Se eles estavam errados, se a mulher estava errada, eles também estavam errados. Jesus disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então não adianta você querer dizer que eu, Senhor, não mudo, que Deus muda. Porque Deus faz o que Ele quer. Existe uma certa passagem de um pastor que colocou um decreto na porta do seu gabinete: depois das 7 horas, eu não atendo ninguém. Então esse decreto ficou lá, feito pelo pastor, presidente daquela igreja. E um certo dia chegou uma mulher. A mulher chegou e disse: eu quero falar com o pastor. O diácono disse: o que está escrito aí no cartaz? Mas eu preciso falar com ele. Aí está escrito que depois das 7 o pastor não atende. Não, mas eu preciso falar com o pastor. Eu tenho que falar com ele. Não, você não vai entrar. Não pode. O pastor, ouvindo lá dentro, abriu a porta e falou: irmã, entra. Entrou, ele fechou a porta. O diácono ficou irritado do lado de fora, e dizendo: a hora que essa irmã sair de dentro, eu vou falar um monte para esse pastor. Na hora que a irmã saiu, o diácono entrou lá dentro e falou: pastor, mas o senhor me quebra as pernas, pastor. Como é que o senhor me faz um papel desse? O senhor coloca um decreto aqui na porta, dizendo que depois das 7, o senhor não atende ninguém. Agora eu tentei barrar a irmã e o senhor vai e me faz um papel desse, pastor? Ele falou: quem é que fez esse decreto? Foi o senhor. Então, da agora para frente, ele falou, arrancou, rasgou, pisou em cima e falou: acabou. Pronto. Eu fiz, eu acabo. Pronto. De hoje em dia não existe mais isso, tá bem? Pronto. Acabou ali mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele agiu como Deus, aquele Deus que agia como mão de ferro. Depois em Cristo Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados. Sabia que aquele povo estava cansado da lei. Quase praticamente 1.500 anos, um pouco mais, aquele povo viveu escravo da lei. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou dar o alívio e o descanso para vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso está ali no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Ore bem, sou manso.
Já não sou mais aquele Deus que agia com dureza. Uma pessoa errava naquele tempo, pagava com a própria vida. Sou manso e sou humilde, e encontrará descanso para vossas almas. Quem estava em Jesus descansava sua alma, porque o meu fardo agora é leve. O meu fardo é suave, mas na lei o fardo era pesado. A lei era dura. Vê a mudança, a transformação que teve, e é o mesmo Deus. É o mesmo Deus lá de Adão. É o mesmo que apareceu a Paulo no caminho de Damasco. E é esse mesmo que hoje está em nós. Cristo ressuscitado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que fica aí batendo essa tecla que Deus não muda, Deus mudou, Deus muda a hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Tudo que Ele faz, Ele recuou, isso é, Ele desprezou, repudiou Esaú. Esaú estava dentro do mesmo ventre, Ele repudiou Esaú e abençoa Jacó. Deu a benção para Jacó. Mas por que ele fez isso? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele, o primeiro filho de Betseba com Davi, o tanto quanto amava Deus, Davi, Atos 17, 22, tinha Davi como o seu segundo coração. Mas o que fez? O primeiro filho, Deus não deixou viver. Davi prostou-se, ficou prostrado uma semana buscando Deus. E Deus não deixou aquela criança viver. Deus exterminou com a vida daquela criança, o filho de Davi. Mas o segundo Deus amou de coração. E deu a maior riqueza, a maior sabedoria deste mundo foi dado ao segundo filho. Que, se você for olhar, é o mesmo ventre que gerou o primeiro filho de Davi, gerou o segundo, que foi Salomão, e colocou ele como o maior rei de Israel. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Então não adianta você hoje querer dizer que tudo que acontece de mal neste mundo é Deus. O sistema disse que é o diabo. Tudo joga em cima do diabo. Agora, hoje, alguns dizem que é Deus. Não, isso é Deus. Eu também cheguei a querer agir dessa forma, querer jogar a culpa em cima de Deus. Deus está ciente de tudo. Aquele moço que matou aquelas 3 crianças, aquelas 2 professoras lá em Santa Catarina, já fazia 10 meses que ele estava planejando de fazer aquilo. E Deus estava ciente. E por que Deus não impediu? Porque não quis. Deus impede na hora que Ele quer. A hora que Ele quer, Deus impede. Então, irmão, não fica dizendo que Deus não mudou. Deus continua sendo aquele mesmo Deus carrasco, aquele Deus de olho por olho, dente por dente, que traz... Não. Hoje, o próprio evangelista João diz que Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. E João capítulo 3, versículo 16, que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não teve como explicar. Tão grande foi o amor de Deus, que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique com esta palavra. Que Deus continua abençoando as vossas vidas. Crê somente que Deus mudou, Deus muda e muda quantas vezes Ele quiser, porque Ele é Deus. Graça e paz para todos.